Sejam muito bem-vindos ao podcast Escutativa. Hoje, no nosso terceiro episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. Será que nossas falhas podem nos definir? Será que errar nos torna indignos do amor de Deus? Essas são algumas perguntas e alguns dos assuntos que a gente vai falar hoje. Eu me chamo Thiago, estou aqui com a Adriele. Esse é o terceiro episódio do podcast Escutativa. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje quem vai estar nos ajudando com esse tema, abordar, respondendo nossas perguntas, é o nosso convidado, que é convertido desde 2005, batizado em 2006, tem uma trajetória marcada pelo compromisso com o reino de Deus. Em 2013, assumiu sua primeira liderança como diácono, servindo por 2 anos. Em 2022, foi chamado para liderar o Ministério de Homens, função que desempenha há 3 anos. Com 19 anos de experiência como vice-pastor, sua caminhada ministerial se estende por diversas áreas, incluindo louvor, teatro, intercessão e escola dominical. Um verdadeiro homem de Deus, dedicado ao serviço e ao crescimento espiritual da igreja. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado, o prazer é meu. Nunca participei primeira vez, mas acredito que não seja um bicho de 7 cabeças. Então, para mim é uma honra, estar com o Thiago, estar com a Adriele e com a equipe aqui. Eu não sei que horário você vai assistir, vai ser de manhã, de tarde, de noite, mas tenho certeza que eu tenho algo, o Senhor tem algo através da minha vida, da vida dos irmãos, para estar acrescentando na vida de vocês. Então, com certeza vai ser ativo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria te perguntar, primeiramente, o que você pensou, o que você entendeu desse tema, que só pelo o título que você entende. A graça é um negócio complicado que algumas pessoas se perdem, né? Porque tem muitas pessoas que querem uma super graça e tem pessoas que desprezam a graça, né? Então a gente precisa, baseado na palavra, a gente ter um equilíbrio. A gente não pode buscar além do que já é e também não pode desprezar aquilo que é essencial para a nossa vida, que no caso é a graça, né? A graça é como chover no molhado, dizer que é um favor imerecido. Porque assim, a graça funciona mais ou menos dessa forma. Eu não consigo fazer Deus me amar mais e nem fazer Deus me amar menos, ou pelo que eu faço de certo, ou pelo que faço de errado. Porque o amor de Deus ele já é 100%. Ele não vai ser 99,9%, não, ele é 100%. Eu errando ou eu acertando. Então a graça está em volta disso. Quando a gente passou da lei para a graça, a gente, não que antes era mais fácil, mas hoje é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a graça ela nos dá uma visão diferenciada acerca de algumas coisas e faz a gente entender umas coisas que antigamente não entendia. Entendeu? Mas é mais ou menos isso. A graça a gente precisa tomar cuidado para a gente não se confundir em liberdade com graça. Certo? José, o tema de hoje fala sobre falhas, né? Sobre a graça de Deus, sobre o perdão, né? Você já passou por algum momento que você sentiu que Deus te deu uma segunda chance? Como foi? Porque o inimigo ele é muito sujo, né? A gente não é perfeito, tem nossas falhas e às vezes a gente confessa nosso pecado a Deus, pede perdão a Deus ou o próximo, que seja, mas o inimigo ele sempre coloca a seta, tipo assim, você está fazendo as coisas e fazer, lembra que você errou isso? Como que você lida com isso na sua vida espiritual? Porque se a gente confessa nossos pecados, Deus tem o poder de nos perdoar, porém o inimigo ele é sujo. E em você, como que você lida? Você já sentiu que Deus te deu uma segunda chance? Quando o inimigo, sei lá, colocava alguma seta na sua cabeça, como que você reagia referente a isso? Aí também é um ponto que às vezes ou você cresce ou você estagna e diminui. É um ponto legal, porque o pecado é algo que a gente convive com ele diariamente, né? Você acorda pecando, almoça pecando, né? E a gente não é 100%. Nunca vamos ser, como a gente costuma ouvir, né? Mas eu já passei situações na minha vida já. Teve uma época da minha vida bem... Quando a pastora chegou aqui, que tinha acontecido uma situação e ela pôs a mão no fogo, segurou o rojão e falou assim, não,
você vai continuar, vamos junto, a gente vai lutar por isso. E quando Deus resolver essa questão, essa situação, né, da sua vida, aí a gente parte daqui para lá em outro posicionamento. Mas até esse posicionamento, eu assumo a responsabilidade por você. E ficou um tempo assim, não por vontade minha ou de pessoas externas, dependia de um trâmite, né, de justiça e tantas outras coisas. Mas mesmo assim, ela, pela atitude dela, né, por me segurar ali e falar assim, não, mesmo eu sei que está errado, não porque eu queria praticar o erro, mas porque é inevitável, né? Tem erros que acontecem no segmento da nossa vida que a gente não consegue ter o controle, né? E mesmo assim ela foi, segurou e falou assim, não, você está debaixo da minha bênção, o que você fizer eu assino embaixo e vamos para cima. E aí ficou um tempo assim, e isso muito me marcou, porque não anulou a graça que havia na minha vida. Mesmo eu sabendo que eu precisava consertar esse erro, não dependia de mim, que se dependesse de mim seria consertado mais rápido, né? Mas mesmo assim, aquilo me fortaleceu de um jeito que eu entendi que o erro não diminui quem eu sou. Pelo contrário, a graça ela é maior do que o erro, ela sobressai ao ponto de constranger você de um jeito que você, não que esqueça, mas você passa a pensar mais em Deus, na graça, do que no seu próprio erro. Como você diz, Satanás ele vem constantemente jogando, até os dias de hoje. Só que eu entendo que a graça é maior do que a vontade, a seta de Satanás. Que eu posso pedir perdão na graça e o Senhor está me abençoando. E qual que você acha a maior dificuldade dos cristãos aceitar a graça de Deus? Não é que é a dificuldade. Eu vou falar por experiência própria, né? Quando eu me converti, a graça ela era envolta, né? Era algo a ser buscado, mas era tratada com uma reverência que não que eu não vejo hoje, mas parece que isso vem se perdendo, né? Pelo posicionamento de muitas pessoas, né? Como líderes, como cantores, pastores. Não estou falando contra, mas alguns posicionamentos parece que a graça já não se tornou tão importante. Só quando você lê no Novo Testamento, você vê que a base do Novo Testamento, através de Paulo, Timóteo, Tito, Filemon, ela está baseada na graça. A graça é a essência de tudo. A graça é que te impulsiona para cima. Porque antigamente você tinha que lidar com a lei. A lei você tinha que, né, tinha que ter um processo de purificação, oferecimento de sacrifício e tudo mais. Hoje já não tem mais isso. Hoje a graça anulou isso. Então a graça ela precisa estar caminhando como a lei caminhava antigamente. Só que ela tem um problema aí, que por ela não ser tão evidente, ser tão cobrada, parece que ela estando ou não estando, ela não faz diferença nenhuma. E isso é muito perigoso, porque hoje nós precisamos da graça. Que a Bíblia diz que onde houve o pecado, superabundou a graça, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça ela é sempre maior, ela sempre tem que estar constantemente. É algo que as pessoas têm perdido hoje. Não têm buscado. Dom de línguas, dom de interpretação, como isso faz parte da graça. Que as pessoas acham que a graça é só dar um alimento, fazer um bem para alguém. Pelo contrário, não é por obras. Ainda é a graça que nos alcançou primeiro, como eu disse no começo. Não fui eu que sou bonzinho, sou bonito, apesar de que depois que eu virei crente fiquei bonito pra caramba, fiquei muito... Mas não é a graça. A graça, ela tem que estar constantemente na vida da pessoa, não julgando como eu posso colocar aqui, as obras dela, o que ela, simplesmente o que ela pensa e o que ela faz. Não, a graça tem que estar, você tem que dar prioridade para a graça. A graça tem que caminhar com você como Cristo, o sangue de Cristo, o caminho está sobre a nossa vida. A graça tem que estar ali, ligada. Ao momento que nós perdemos a graça, a gente fica... Voltar um pouquinho no que você estava falando, acabou tendo, né, você sentindo uma banalização, né, da graça nessa geração de hoje, porque tem essa diferença da sua geração para de agora, né? É incontestável que tem. Em que aspecto dá para mudar? Dá para a gente, eu sou dessa geração, focar na graça? Porque se a gente fica incompleto, como a gente não ficar incompleto, entendeu? Entendi. Não é só um conflito de gerações, né? A diferença está que, graças a Deus, na igreja a qual nós estamos inseridos, né, na Igreja Evangélica Quadrangular, Ministério Pastoral Marta Gross, a gente tem essa referência de graça, né? De errar menos, acertar mais, dar validade ou reverência àquilo que é santo,
Então, graças a Deus a gente tem isso, mas o problema não é esse, o problema é que o tempo vai passando e as coisas mudam, isso é natural. Né? Como era nos anos de 1990, 1900 e bolinha, não que eu seja tão velho assim, mas interessante é que na minha época, eu vou falar, né, alguns anos atrás, alguns poucos, dezenas de anos atrás, é diferente porque a gente não tinha um recurso que a gente tem hoje, né, de acesso à internet, celular, não seja ruim. Mas antigamente era aquilo que a palavra dizia, aquilo que a gente aprendia, a gente seguia aquilo. Hoje não. Há uma banalização ou uma dificuldade de você escutar algo sobre o seu líder, no caso a nossa pastora Marta ou os outros líderes, e depois você abrir na internet e está contradizendo algo que você tem como certo, né, como graça. E aí você fica perdido. Em qual eu vou? E hoje a dificuldade é essa. Às vezes as pessoas têm acreditado em pastores que não têm ovelha, pastores de internet, que não sabem o que é propagar a graça para com outras pessoas, e têm desprezado pessoas que andam, né, com a gente conhece a vida, conhece a história. Isso tem se tornado muito difícil. Então aí que é o ponto da graça, né? Que vocês não estão dando validade, vocês só estão confusos em saber qual é a graça que estão pregando, qual que é a verdadeira, qual que é a que serve para mim. A dificuldade está aí, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que a graça é uma só, e é só um jeito de buscar a graça, é servindo e seguindo o Senhor Jesus. E vai dar o discernimento para a gente não ficar ouvindo as opiniões, né? Tipo, não é questão de opinião, é questão do que está na Bíblia. É mais ou menos isso. Então, por isso que você precisa focar em uma pessoa como líder, como referência, e se basear muito nessa pessoa. Não que você não vá ouvir conselhos alheios ou qualquer outra coisa que venha somar. Mas você precisa ter o seu pensamento baseado em uma linha de raciocínio. Você não pode ser alguém que monta vários. Hoje você tem um tipo de raciocínio, amanhã você já tem outro, depois você não. Você precisa montar uma base. Através dessa base você agrega o que serve, o que não serve você não agrega. Aí vai dar tudo certo, tanto na sua vida particular, na sua vida espiritual, no contexto familiar, no contexto de amigos. Isso funciona, você precisa aplicar isso. Você tem que seguir uma linha de raciocínio e manter firme nela. É o que está assim, no tempo de hoje, o que acontece muito é rede social, né? Às vezes pega um tema para ter engajamento e às vezes a pessoa ela fala algo que alimenta o seu ego e não te traz a graça. Isso é uma graça superficial, tipo assim, hoje a gente tem também muito devocional, tudo que massageia o ego seu, tipo assim, hoje vamos falar sobre Deus vai te abençoar, se você está triste, ora que Deus vai, né? E às vezes no tempo de hoje as pessoas buscam muito, tanto nas redes sociais, algo supérfluo, algo só para preencher o momento, e a graça não é isso, né? A graça ela preenche você por completo, às vezes abre até seus olhos, né? E assim, a minha questão de raciocínio é que às vezes as pessoas procuram, igual você falou, né? Tem que ter um certo filtro, né? Ver mesmo onde está a graça, porque hoje a gente tem muitas pessoas que pregam por engajamento e não pela graça. Você também concorda? Você não, concordo. Na grande maioria do que você falou, eu concordo. A dificuldade, então, o ponto-chave não é que eu particularmente, eu não tenho Instagram. Eu estou querendo criar Instagram só para seguir muitas pessoas, né? Vocês, no caso, agora, né? Veio até uma canequinha, top demais. Só que interessante é que essa parte do filtro, ela precisa estar baseada sobre uma pessoa a qual você tem como referência. No caso, nós temos como Jesus, mas você precisa ter alguém terreno. Você precisa ter alguém que se anda, olha nos olhos, uma pessoa que te conforta, uma pessoa que te chame a atenção. Essa pessoa tem que transmitir a graça, porque não sei se você sabe, mas a graça ela é transmitida. Né? Não adianta nada eu ter graça na minha vida e não transbordar essa graça sobre as pessoas. Não que isso seja algo palpável, algo visível, mas é algo que você pode sentir através de atitudes, através de posicionamentos, através de, como que eu posso dizer, de você dar uma opinião. Porque muitas pessoas se perdem nisso. Outro ponto-chave também da graça, que pessoas querem focar em opiniões, formar opiniões com um grupo de pessoas que não tem opinião formada acerca de nada. E aí você é alguém que tem graça, e você tem costume de tentar montar o seu jeito de pensar, ou, né, que o Thiago falou, pelas redes sociais por engajamento, e aí você se perde. Porque a graça que você já está baseada, ela começa a se corromper, ela começa a se fragmentar. E aí isso é um risco muito sério, porque onde há ausência de uma graça genuína, vai entrar uma graça por engajamento.
E aonde que essa geração tem se perdido. Se você ler a Bíblia, a partir do Novo Testamento, você vai ver que não tem essa de venha, vai ser tudo bom, que o Senhor ele vai te embalar o teu sono, vai cantar a melhor canção de ninar que você gosta de ouvir. Não, pelo contrário. Arrepende-se, pega a tua cruz e siga. E nunca vi alguém carregar um peso e achar que está muito bom. Carregar peso não é legal, mas a cruz é necessária para você entender, através da graça que foi conquistada por Jesus Cristo no Calvário, que além de você estar carregando essa cruz, parece ser pesada, mas ao decorrer da sua caminhada, você começa a entender que a graça ela supera isso. Ela é maior do que isso. Entendeu? Sim. E agora, já que você citou a Bíblia, existe alguma história bíblica que te marcou sobre a graça? Que fala bastante. Sim. A trajetória de Cristo, né, que está nos 4 evangelhos. Mas a que mais me marcou, sabe o que foi? A Pedro. Porque não sei se você leu o texto de Pedro, eu gosto muito de Pedro, porque ele foi alguém que era notório, que ele era falho, notório, que ele precisava de uma mudança, né, assim, visível, que ele era alguém muito bom, só que era alguém que ainda não tinha um filtro, que nem você falou, explosivo, né? Alguém que a graça ainda não tinha recaído sobre eles, porque a graça só recaiu, só partiu entre o véu, né? Só partiu o véu, que no caso é a lei para a graça, quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário. Mas você pode ver que depois do erro dele, Jesus Cristo aparece para ele e o perdoa. Diferente de Judas, que não esperou o período da morte de Cristo, porque a graça ia alcançá-lo do mesmo jeito. As pessoas costumam dizer que Judas estava predestinado, ainda que esteja. Ele teria a oportunidade, pelo amor, 100% do amor de Cristo, de ter a oportunidade de receber a graça e a oportunidade de escolher. Mas ele não esperou esse período. Pedro não, Pedro se frustrou, Pedro negou, como todo mundo sabe, só que o tempo passou e ele não fez algo drástico, ele não tirou a sua vida, ele não partiu com a terra longínqua, não, ele permaneceu ali, frustrado, triste. E essa história de Pedro muito me incomoda, porque quando Jesus Cristo encontra ele, Jesus Cristo não acusa, Jesus Cristo não diz para ele que ele falhou, errou, ele disse, não, Pedro, tu me amas. Isso é muito forte. A graça, ela supera tudo isso ao ponto de deixar de lado, que a Bíblia diz que lança no mar de esquecimento aquilo, né, que nós fizemos, o nosso passado, nossos erros. E a graça, ela, quando Jesus Cristo fala para ele, tu me amas, Pedro não entendeu, porque a pergunta foi por 3 vezes, as 3 vezes constrangeu Pedro. A graça faz isso, ela nos constrange ao ponto de você até deixar de lado aquilo que você já fez e aceitar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Pedro, na minha opinião, a pessoa de Pedro é um símbolo para a minha vida. Como homem, como pai de família, eu olho muito para ele, porque eu posso falhar, mas a graça vai me alcançar. Entrando nesse assunto, a próxima pergunta era relacionada a isso também. Quem que você... tá assim, Davi, Pedro e Paulo são exemplos de homens falhos que Deus usou. Qual deles mais te inspira? Você acabou de falar que foi Pedro, né? Sim, mas eu posso fazer referência de Paulo. Também tem um apreço muito grande. Sim. Que todo mundo fala que Paulo foi um homem, né? Foi. Só que ele tinha um espinho na carne e a Bíblia diz também que ele tinha um enviado, Satanás. Então fica na indecisão. Então Paulo, mesmo com toda a graça, com todo o poder, um homem que diz que ele não podia falar coisas inefáveis que ele viu no terceiro céu, ele tinha um conflito diário, né, semanal, mensal, anual, com algo que o machucava, mas isso não anulava a graça de Deus na vida dele. Pelo contrário, fazia ele enxergar de uma maneira diferente a graça. Eu preciso da graça porque com a graça eu já estou assim, imagine sem a graça. Sim. Então isso é muito importante. Se está ruim para você, se está ruim para mim, com a graça, imagine sem a graça. Tem pessoas que largam o evangelho achando que é muito difícil e acham que no mundo é mais fácil. Mas é totalmente contrário. Satanás nunca, escuta, isso é bíblico, nenhum reino vai expulsar o mesmo reino. Então Satanás nunca vai jogar contra o seu próprio time. Se nós estamos desse lado, estamos sendo atingidos como Paulo, se nós temos a graça, permaneça na graça, porque nós estamos no caminho certo. É assim que funciona. Todas as vezes que você pecar, a graça, né, está disponível para você se arrepender mediante a fé, né, que a Bíblia fala em Romanos, né, que é pela fé, né, e através da graça. E eu acho interessante que as pessoas são canceladas, elas são canceladas por pessoas. Sim. Jesus Cristo não tem perfil no Instagram, Jesus Cristo não tem perfil no Facebook. Então cancelaram ele, né?
Ah, eu fiz algo, falei algo, me cancelaram. Ah, eu não posso mais. Pelo contrário, você não só pode como você deve, porque quem está te cancelando são pessoas. E pessoas estão sujeitas a falhas. Mas se você se arrepender, como conheço muitas pessoas que já erraram, eu já errei, todos nós que aqui estamos já erramos. Porque a gente costuma dizer, ou parear um pecado muito grande com um pecado pequeno. Há um erro muito grande aí. Porque pecado é pecado e não deixa de ser pecado. Pequeno ou grande é. A dificuldade é em você se arrepender num pecado drástico, num pecado muito exposto, como um pecado pequeno. A mentira, algo pequeno, né? Não sei como colocar. Mas aí, na parte de cancelamento, a pessoa precisa saber lidar com isso. Por isso que uma base sólida, embaixo de um líder sólido, alguém que não tem uma variação, alguém que hoje está de um jeito, amanhã está de outro, não. Se você estiver baseado em algo e a graça estiver na tua vida, ainda que você falhe, seja cancelado, está disponível para mim e para você todos os dias. Pedro negou, era para ele, não era para João ou para Maria ou para o Tiago estar ali no pé da cruz. Era para João, era para Pedro estar. Pedro era o mais chegado, Pedro era o mais próximo, era para ele estar ali, mas ele errou. Mas isso não diminuiu. Ele voltou e vida que segue. Paulo, se você ler o texto dele, brigou com Timóteo. Isso diminuiu ele? Não, nós estamos sujeitos a isso. Só que a parte do cancelamento é muito séria. Porque se a pessoa continuar vivendo na internet, através de redes sociais, ela vai continuar se frustrando. Ela precisa separar isso da vida dela, se consertar, e ainda que ela volte, como foi com Paulo, ela vinha a ser julgada, mas a sua conduta hoje, a sua conduta atual, tem que ser diferente do que aconteceu antes. E o tempo vai dizer quem são e quem não são, né? Quem serve e quem não serve, né? Então é mais ou menos isso. As pessoas não podem deixar as redes sociais influenciar nas suas decisões e nem na sua salvação. Isso é muito sério. As pessoas estão pensando em engajamento e estão esquecendo da salvação. Então, tem jeito sim. Os cancelados serão abraçados pela graça. Desculpa, e até não só pelo Instagram, mas por comentários de pessoas, né? Antigamente, quando não tinha rede social, a pessoa era cancelada por fofoca, por burburinho e tal. E é bom enfatizar isso mesmo, né? Que as pessoas elas têm a segunda chance. Deus nunca... você errou, acabou, não serve mais. Mas não, a graça nos alcança. O dia de hoje é assim ainda, tem isso, né? Sim. Muita fofoca, muita coisa. Mas o interessante é que a pessoa precisa estar firmada, como eu falei, e reafirmo. Ela tem que saber quem ela é, tem que saber quem é o Senhor aí na vida dela. Pessoas vão sempre falar, se não é essa, é aquela, mas o interessante é da maneira que você se posiciona em meio a esses falatórios. Sempre vai existir pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Só que a diferença está na sua posição. Você não pode se basear ou se entristecer por isso. Você tem que seguir a sua vida e o tempo vai dizer. Não tem coisa melhor do que o tempo. Jesus Cristo morreu há 2020 e poucos anos atrás e ainda hoje nós falamos dele com um amor, com uma graça, com um apreço, como se ele estivesse presente aqui fisicamente, porque ele está, né, em nós. Nós somos cristãos. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. E por ser pequeno Cristo, nós somos uma parte de Cristo. Hoje, né? Eu, você, todos nós que aqui estamos. Então, é muito importante isso. Não dê ouvido para as fofocas. Te magoa, te entristece, fique tranquilo. O tempo vai dizer que o Senhor e a graça do Senhor está na tua vida. Amém. Agora eu vou voltar um pouquinho. Como diferenciar viver na graça de viver sem compromisso com a santidade? Por exemplo, essa pergunta é mais assim, como diferenciar que você está vivendo na graça ou você só está vindo na igreja, sabe? Só tendo essa rotina, só que não vivendo. Para as pessoas que ainda estão começando, você pode explicar um pouquinho? Posso, claro. É mais ou menos assim, a partir do momento que você preferir estar em outros lugares do que você estar na casa do Senhor, já é um sinal de alerta, de que a graça já não está tão evidente em sua vida. Porque eu, como muitos daqui, tenho o costume de terça, quinta, domingo, segunda, quarta, sexta, sábado, aonde nos chamam se nós não temos nada, nenhum compromisso, né? Porque geralmente nosso compromisso é com o Senhor, com a igreja, com as coisas do meio, né? A gente está. E isso é evidente, eu pelo menos me policio nessa parte. Se eu desejar ficar em casa e não ir para servir ao Senhor,
porque Ele é digno de ser servido. Eu preciso agradecer essa graça, que no caso volta no chover no molhado, que é um favor imerecido. Nunca vou merecer. Eu posso fazer o que for nessa terra, nunca vou surpreender Deus, nenhuma atitude, palavra minha, e nunca vou merecer a graça. Nunca. A cruz do Calvário, eu nunca vou atingir um jeito de o Senhor falar assim, ó, agora chegou, 100%, conseguiu corresponder à altura aquilo que eu fiz por Ele. Nunca, ninguém vai conseguir. Então a graça, ela se identifica mais ou menos isso. Quando você começa a não dar, não sentir mais no louvor, não importa quem canta. É você que louva. O culto não é de quem canta. O culto é meu e seu. É isso que tem se perdido. As pessoas têm ido por causa de grupos de louvores estrondosos, músicas. Eu particularmente gosto muito dos louvores mais antigos. Não que eu estou dizendo que os novos não são espirituais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu gosto muito dos antigos. Por quê? Porque quando eu me converti, se escrevia louvores não para a multidão. Se escrevia louvores para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. E hoje em dia, alguns louvores eu gosto muito. Alguns eu escuto, porque tem uma mensagem, glória a Deus por isso, faz parte. Mas alguns ainda no dia de hoje eu gosto muito. Hoje eu costumo escutar muito aquele João 20. Não em si o louvor, mas volta à história da graça. A história em si, o contexto do louvor que é João 20. Você vê que é a parte que as mulheres vão no sepulcro, né, e não encontram o corpo do mestre. Então, hoje em dia é mais ou menos isso. A graça a gente precisa tomar cuidado. Quando você não está querendo mais, está optando outras coisas, já é um sinal de alerta para você tomar cuidado, que pode ser que a graça já não está tão evidente em sua vida. Sobre isso, que às vezes a gente sente, é inevitável sentir, hoje eu não quero ir para a igreja, mas você acha que o se forçar, assim, é um jeito de persistir, você ainda tem sua graça? Entendi. Não, então, aí é um ponto que não é inevitável, porque a gente luta constantemente com a carne, né? Porque o espírito está pronto. Nós estamos aqui com o espírito alegre, tudo, mas o nosso corpo físico, ele se cansa. Esses dias eu estava conversando com alguém dizendo que às vezes a gente está no culto de quinta-feira, a quinta-feira é o meio da semana. E aí a pessoa dorme, pesca, né, no culto. Não é culpa dela. Tem pessoas que acham, nossa, não é espiritual, nossa, que está acontecendo com o irmão está dormindo. Não tem nada disso. Ela cansou. O corpo, ele está sujeito a cansar. Você está sujeito a se frustrar com algumas coisas. Você está sujeito a muitas coisas. Mas a diferença está em quê? Em você permanecer. Ou você acha que todo mundo que vem cantar, louvar, ele vem pulando, saltitando todos os dias? Não, tem dia que ele tem problema. Tem dia que ele não queria vir. Tem dia que aconteceu algo no trabalho, tem dia que aconteceu algo dentro de casa. Ele não queria vir, mas há algo mais forte daquele. Aí volta a graça e o Espírito Santo. Que ele não querendo fazer, ele faz. Ele não querendo ir, ele vai. Ele não querendo pregar, ele prega. Porque é mais forte do que ele. Aí a gente precisa tomar cuidado com isso também, que nem você falou. Quando bater esse desânimo, essa canseira, é normal. Você precisa colocar na balança. Peraí, o que compensa mais? Eu ficar na minha casa, aqui tranquilo, ou fazer qualquer outra coisa? Ou estar na presença do Senhor? Primeiro, o Senhor me salvou sem me conhecer. Eu nem era nem pensado pela minha mãe, pelo meu pai, e o Senhor já me amava. Antes mesmo de eu pensar em existir, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo não pensou em nada, simplesmente Ele entregou e consumou, rasgou a célula de morte que havia sobre a minha vida. Então, peraí, alguém que me amou sem me conhecer, eu não posso me esforçar por essa pessoa, por esse ser tão extraordinário? Descansar, como diz a nossa pastora, só no céu, querido. Todo mundo cansa, você tira 2 horinhas, 3 horinhas, você descansa, mas viver o reino é algo que a gente precisa aproveitar. Eu costumo dizer que a vida está passando, e tem pessoas dormindo demais, sem aproveitar a vida, e pessoas fazendo outras coisas, sem estar cultuando o Senhor da vida. Não sei se vocês já disseram, mas nós estamos no ensaio. Estamos ensaiando, e o tempo está se acabando. Você sabe que os ensaios uma hora você vai ter que apresentar. E uma hora nós vamos ter que apresentar esse ensaio. Não sei quando você vai me chamar, quando vai te chamar, ou quem vai chamar quem estiver assistindo. Mas o interessante é que você precisa estar preparado. E não tem outro jeito de se preparar do que estar treinando. E para treinar é na igreja, envolvido com as coisas do Senhor. José, a gente vai passar ainda para as perguntas, tá? Agora a gente vai falar sobre o mesmo tema, só que de uma forma diferente. A gente falou mais sobre o alcance da graça, a gente vai falar agora sobre os erros do passado, vamos dizer assim, né? A gente, é óbvio, é homem, é falho, né? Falou homem de ser homem, né? Não homem gênero, né?
E a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas a isso, tá bom? Como a primeira pergunta é como lidar com a culpa após o erro, né? Que a graça ela nos alcança porque a gente não tem erro, né? A graça nos alcança porque, como você falou, é merecido, né? Então, ou seja, a gente faz coisas que não merecem a graça. Então, para você, assim, na sua opinião, como é lidar com a culpa após um erro? É complicado, porque é uma mistura de sentimentos que às vezes, se você não tomar cuidado, você não parar e respirar, porque assim, tá feito. Como costumo dizer, né? Não tem como você plantar uma árvore de laranja e você colher limão. Não, é laranja. Então, erro é erro e há consequências, né? É impossível fugir dessas consequências. Mas interessante é que você vê na vida de Davi, não saindo da pergunta. Davi, ele errou, ele se arrependeu, o Senhor tirou dele o seu filho, constituiu uma família, mas mesmo assim ainda o erro ficou sobre a sua família. Foi de geração em geração. Mas o Senhor não tirou dele o trono, o Senhor não tirou dele a linhagem, porque a palavra diz que da linhagem de Davi viria o filho do homem, né? Viria aquele que sentaria no trono e não sairia, que seria no caso de Jesus Cristo, foi o último a sentar no trono, que está até hoje. Né? Depois de Jesus Cristo não houve outro rei, ainda que levante um rei hoje lá em Israel ou em qualquer outro lugar, ele não tem como tomar o lugar de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda está sentado no trono, ele foi o último, né, rei dos reis. Mas é difícil você lidar com isso porque é um conflito, não só seu, mas pelas pessoas. Porque geralmente quando você erra, alguém vê, alguém fica sabendo. E aí, como você lida com isso? Você quer voltar à santidade com pensamentos e acusações externas? Algo difícil, mas aí eu também tenho uma resposta para isso. A Bíblia diz que nós somos homens, você acabou de falar, somos sujeitos a falhas. Mas tem algo que o homem também está sujeito e muitas vezes nós temos esse recurso, é se arrepender dessa falha. A partir do momento que você se arrepende, o que as pessoas dizem já nem conta mais. O que conta é dali para frente. Você vai colher, o erro. Mas você pode continuar uma vida santa. Se arrepende, volte onde caiu, a Bíblia diz, né? Volte onde caiu e vamos continuar. A Bíblia diz que o justo cairá 7 vezes e nenhuma delas ele ficará prostrado. Sabe o que quer dizer? Que o justo vai errar e vai errar feio. Mas a parte dele é não ficar prostrado. Se levante, se arrependa, continue. O conflito vai existir, Tiago. Vai ouvir um conflito muito difícil, mas aí você precisa pensar que o Senhor, o que Ele pensa de você? Qual que é a opinião do Senhor a respeito do seu posicionamento? Ó Senhor, eu errei, mas eu não quero ficar assim, eu quero voltar à santidade, eu quero voltar a sentir o que eu sentia. E aí o Senhor te perdoa e você volta a sentir. Isso se apagou da sua vida? Nunca, está lá marcado. Mas é algo que já não te fere mais. E você precisa tomar cuidado com isso. Tem pessoas que têm deixado de servir por opiniões externas, por coisas que as pessoas falam, pessoas que tocavam não tocam mais, pessoas que cantavam não cantam mais, pessoas que pregavam não pregam mais, por opiniões externas, por alguma coisa que aconteceu. Isso não anula o chamado. O dom de Deus ele não é retirado da pessoa. E se essa pessoa não está exercendo o dom de Deus, isso é muito sério, porque o dom foi dado por Deus. Então é algo muito sério, não é dado para qualquer um, não é de qualquer forma. O Senhor deu para a pessoa tendo uma expectativa que aquilo seria revertido para o reino. E essa pessoa não está fazendo, tome muito cuidado, porque pode ser que você está deixando de estar inserido na graça por opiniões externas. Você falando agora, veio uma coisa na minha cabeça. Questão de chamado e tal. Tem aquele termo, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Você acha que a graça se encaixa nisso? Porque às vezes a pessoa ela tem um chamado, ela faz algo errado, aí isso desperta. Se eu não voltar agora, a chance apareceu para ela agora. Errei, pedi perdão a Deus, ao meu próximo, e vou voltar para a igreja, vou tentar ser melhor. Você acha que isso também se encaixa na graça? Porque precisou acontecer algo ruim para que a pessoa fale, opa, ou é agora ou é agora. Você acha que a graça se encaixa nisso? Com certeza, porque como a gente disse, né? A graça, ela não é que ela é mais fácil. Sim. A graça, na verdade, ela nos cobra mais. Né? É algo que não é evidente. Antigamente a pessoa errava, ela tinha que se apresentar perante o sacerdote, expor o seu pecado, sabia do nível do pecado da pessoa através da sua oferta. Sim. Né? Oferta de pombinha, pecadinho leve. Oferta de ovelha, opa, ela está maior. Ou 10 boi. Você vê como
quando você lê a palavra do Senhor, você vê que todo mundo erra. Paulo, ele achava que estava fazendo certo, matando, perseguindo, porque foi o que ele aprendeu. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele ficou cego. E de repente ele ficou cego, ele caiu em terra e teve que ser conduzido para a casa de Ananias, se não me engano, na rua chamada Direita, que diz a palavra do Senhor. E ele ficou cego por 3 dias jejuando e orando. Foi bom para ele? Não, não é bom. É que ele já estava acostumado a ver e deixou de ver. Foi ruim para ele. Mas foi um jeito que o Senhor usou para chamá-lo. A Bíblia diz assim que o anzol do Senhor está na boca do homem. E que a hora que o Senhor quiser, Ele vai puxar esse anzol. Isso quer dizer que não é só por amor. É pela dor. E geralmente é pela dor. Porque por amor, só por amor geralmente ninguém vem. Porque você já está vivendo o seu 100%, não te falta nada, né? Teoricamente. Mas quando acontece algo que foge à sua alçada, sai do seu controle, sai do controle externo, opa, tem algo que saiu do meu controle, mas tem uma força chamada Jesus, Senhor, Deus Pai, que está atuando. E quando ela vem e se apodera, entra no coração do homem e ele se sente perdoado, porque a questão do perdão não é eu te perdoo, não. A questão do perdão é você se sentir perdoado. Porque eu dizer para minha esposa por algo que ela fez, eu te perdoo, é uma coisa. Eu ter a atitude de ter alguém que perdoa é outra coisa. Ela se sentir perdoada é uma coisa. Ela achar que foi perdoada e não foi perdoada é outra coisa. Então esse conflito é muito sério de perdão e saber que foi perdoado pelo Senhor. Você precisa ponderar isso aí. E como fazer para umas dicas para as pessoas de casa saber que está se arrependendo e não sentindo remorso, e perdoando e não tipo, tá bom, mas longe de mim, fica longe de mim, tá bom, eu te perdoo, mas não quero mais. Isso, né? Eu perdoo você, mas não fala mais comigo. Fica lá que eu fico pra cá. Então isso não é perdão, né? Não é perdão. Sim. O perdão ele tem que trazer lembranças, mas não te machucar. Sim. Tudo que você vem à sua memória de lembranças de acontecidos na sua vida que ainda te machuca, isso precisa ser tratado com o Senhor. Não estou dizendo que um psicólogo ou qualquer outro profissional não possa te ajudar, mas esse tipo de tratamento é só espiritual. Porque já não se trata de algo físico, algo que você põe a mão e sente dor, não é algo de lembranças. E isso é muito sério que você falou, porque a gente precisa tomar um cuidado com isso, né? Nessa parte aí da sua pergunta, que é algo que tem se perdido muito no tempo. A minha dica, né, como cristão, por alguns aninhos que eu tenho seguindo, e já vi muita coisa, já vi muita gente entrando, saindo, muitas pessoas, você via que era usadíssima por Deus, mas por confundir graça com emocionalismo, confundir graça com remorso, ou erro com remorso, elas se perderam ao tempo, porque elas preferiram tentar viver algo novo e deixar para trás sem superar aquilo que aconteceu, e tentar viver algo novo. Isso nunca vai acontecer. Enquanto você não consertar o que aconteceu, você nunca vai conseguir subir para outro estágio, sua vida nunca vai caminhar. É como alguém, eu já, antes de ser cristão, no começo da minha conversão, quando eu comecei a vir para a igreja, não posso dizer que eu era convertido, porque quando a gente começa a ir, né, há um trajeto, há um período para você se converter. Eu tive o meu primeiro casamento, e não foi bem sucedido. E se hoje, né, você vai falar para alguém, as pessoas, nossa, mas você, né, é cristão, aconteceu isso, aconteceu, mas eu ainda não tinha a ciência, a totalidade, e não foi erro único, foi um erro de ambos, né? Assim, foi decisão de ambos. Isso me machuca hoje? Um tempo ficava meio frustrado, falando, que triste, né? O senhor tem por instituição a família, isso aconteceu, e né, bem no começo que eu estava começando a conhecer o Senhor, mas hoje eu entendo que tudo está debaixo dos propósitos do Senhor. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Isso não pode mais me magoar. Eu tenho que lembrar disso, tenho que tirar uma lição disso, mas pelo contrário, eu tenho que aprender a lidar com isso e pregar sobre isso, porque agora eu tenho essa vivência. Que nem sobre drogas, sobre relacionamentos, sobre ser pai, sobre muitos assuntos eu posso falar por experiência própria. Então nesse caso aí você falou, é um negócio complicado. O remorso em si é algo que machuca, ao ponto de você não querer pedir perdão. Porque você acha que você lembra daquilo, mas aquilo já não te mexe muito com você, mas não deixa você prosseguir. E enquanto você não prossegue, isso te paralisa, você não se arrependeu, aí você só tem remorso. Mais ou menos isso. Qual conselho você daria para quem sente que falhou tanto que não tem mais jeito? Tipo assim, Deus nunca vai perdoar, porque essa é muito
muito forte esse pecado, tipo, é um pecadão. Que você falou O conselho que eu tenho é para ler a palavra do Senhor que fala da mulher adúltera, no caso é Maria Madalena. Todo mundo acusava ela, todo mundo doido para poder apedrejar ela. Jesus Cristo só diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí que tá. Todo mundo erra. A diferença está em você receber o perdão. Volta no que a gente falou. Porque as pessoas, elas acham que não tem jeito, mas todo mundo sabe que só não tem jeito para a morte. Quer dizer, agora tem, né? Nós temos Cristo. Estamos tranquilos, né? A gente não vamos experimentar a morte, né? Vamos, né, estar com o Senhor. Mas há jeito para todas as coisas, enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A esperança está em Cristo. Cristo é a esperança. Então, onde há esperança, ainda tem jeito. Eu não sei, não vou graduar por pecado. Eu não sei qual é a gravidade, qual é o que está acontecendo internamente e externamente. Mas eu quero dizer que tem jeito. A graça, quando ela alcança, ela dá jeito em qualquer situação. Aquele que não vê, que não enxerga, que é cego fisicamente, e ele não tem o Senhor, e quando ele passa a ter o Senhor, ele começa a não ter os olhos para ver, mas ele começa a enxergar espiritualmente de uma maneira diferente a sua vida. Começa a sentir algo diferente. Então a falta de algo, a falta de você se sentir perdoado, não pode anular aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A graça, ela supera tudo isso. A prostituta, o pior ladrão, o pior assassino, hoje os céus estão lá torcendo para que ele aceite ao Senhor, porque tem jeito na vida dele. Então, tem jeito. Só se você não quiser. Eu não consigo lidar com isso, procure ajuda. Eu acho que não, então é a opinião sua, mas ainda a graça está disponível para dar um jeito nessa situação. Obrigado, eu já vou agradecer porque a gente vai passar para o final da nossa entrevista, tá bom? Se o assunto do tema a gente já encerrou, mas a gente tem ainda mais 3 tópicos para fazer com você, tá bom? O próximo tópico é o bate-bola. A gente vai fazer algumas perguntas e você vai responder. Um acordo? Tá. Maravilha. Tá bom? Então vamos lá fazer nosso bate-bola agora. Um louvor que toca seu coração. Poderoso Deus. Um versículo que te fortalece. Abacuque 3,17. Um livro cristão que te impactou. Bom dia, Espírito Santo. Uma qualidade sua que você valoriza. Fidelidade. Algo que você nunca deixa de levar para a igreja. A Bíblia, tanto física como no celular. Um sonho ainda não realizado. Ver toda a minha família na casa do Senhor. Se pudesse conversar com um personagem bíblico, quem seria? Eu queria falar com Adão. Por quê? Porque eu queria saber o que passou na cabeça dele. Por que você foi? Ele tinha a eternidade para criar o ser perfeito, né? Aos olhos do Senhor. E por uma opinião externa, isso é muito sério. Por conselho externo, né, foi levado ao erro. O erro não só dele ou só dela. Mas eu queria perguntar para ele, o que passou na sua pequena cabecinha, meu querido? Você já imaginou o que passa na cabecinha? É verdade. E uma coisa que eu não falei antes, mas é uma coisa que não só esses avisos pra gente não ligar para a opinião externa, a opinião que Deus tem de nós, alertar as pessoas que estão assistindo que a gente pode ser a pessoa que está dando a opinião quebrando o coraçãozinho da pessoa, que já não está bem, porque o erro causa, né? Causa na gente essa tristeza, e aí a pessoa ainda fica falando. Então, pessoal, vamos ficar bem, se atentando nas vidas que a gente está. O nosso próximo quadro é um quadro novo, então você vai estrear esse quadro, tá? Se chama Você Prefere. Tá bom? Então, a gente vai te dar 2 opções e você vai falar, vai escolher uma delas, tá bom? Pode começar. Pode. José ou Moisés? O José da Bíblia? Não você. Moisés. Paulo ou Pedro? Pedro. Salmos ou Provérbios? Salmos. Culto de ensino ou culto de louvor? Aí vocês me põem numa enrascada. Eu gosto muito de culto de ensino. Missões ou discipulado? Missões.
Líder firme ou líder amoroso? Então, hoje por ter a nossa pastora líder firme, eu não que não seja, que ela é firme, mas é amorosa. Sim. Né? Mas eu prefiro alguém firme, porque tem menos possibilidade de você, né? A verdade dói, mas liberta. Né? Desse jeito. Sermão impactante ou adoração profunda? Sermão impactante. Comunhão ou solitude? Comunhão. E para encerrar, dom de cura ou dom de profecia? Dom de cura. Quem não quer, né? Quem não quer viver isso, né? Agora encerramos esse quadro. Vamos para a pergunta dos nossos seguidores. Lembrando que você pode, durante as gravações do podcast, você pode mandar sua pergunta pelo Instagram. Então fique atento ao stories da igreja, que eles vão colocar uma caixinha de perguntas para você fazer para o convidado. Não precisa ser do tema, você pode fazer uma pergunta livre, a gente vai filtrar e a sua pergunta pode ser respondida no nosso podcast. Então vamos à primeira pergunta. Qual o maior milagre que você já viveu? O maior milagre foi quando eu me converti, no caso. Eu tinha uma amizade muito grande com as pessoas e quando eu me converti, para mim, eu achei que eu nunca ia mudar o meu jeito de falar, que eu falava muito palavrão, né, falava muita gíria. E eu achei que isso foi um milagre, porque foi muito rápido. Por isso que o meio que você está inserido, ele coopera muito, tanto para a sua mudança como para a sua decadência, né? No meu caso foi para a mudança foi excelente, comecei a andar com pessoas de Deus, no caso na época era o meu pastor Jair, pastor Olívia, e eles é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eles tiveram, né, esse cuidado, né, de me filtrar, me envolver, e foi muito rápido, eu já não estava mais falando palavrão, já não tinha mais muitas vontades do mundo, então acho que isso foi um milagre, que receber hoje pessoas vindo para a igreja e elas têm um conflito, elas dificilmente conseguem parar de falar palavrão, de se alterar e tantas outras coisas, e no meu caso foi muito nítido e rápido, então acho que foi um milagre. Como sabemos que a graça nos alcançou? Como sabemos que a graça nos alcançou? Quando você começa a sentir no louvor algo diferente, não só emocionalismo, mas você sente que você está sendo ouvido na palavra. Quando a palavra vem, você fala, poxa, essa palavra é para mim. Todo curso tem que falar isso. A palavra é para mim. Quando você sente isso, a graça me alcançou. E também através das suas atitudes. Eu falo muito que isso é natural de todo líder. Quando você está inserido num grupo de pessoas, de vez em quando você começa a se distanciar dessas pessoas. Não porque você seja muito santo, nem que você seja muito perfeito, mas que você prefere não ser advogado de ninguém e nem dar desculpa, nem tentar dar um jeitinho de que Jesus Cristo pode fazer isso ou aquilo, tentando modificá-lo ao caráter da pessoa. Eu prefiro me separar do que viver esse tipo de momento. Então eu acho que a graça é mais ou menos isso, quando aquilo começa a te incomodar ao ponto de você ver que aquilo está te fazendo mal, pessoas, situações, lugares, e você sente vontade de sair, aí você já pode dizer, a graça me alcançou. Eu muitas vezes quis desistir por circunstâncias e por me culpar por erros que eu fiz. Como não desistir? Então, aí volta também ao que eu costumo dizer. O meio ao qual você está inserido é algo muito sério. É difícil você estar numa família a qual nem todos são cristãos. Quando eu me converti no começo da minha conversão, meu pai e minha mãe, nossa, surtaram. Até hoje, né? Mas hoje, se eu falar para eles que eu não venho mais para a igreja, vou parar com a igreja. Meu pai é capaz de me dar um couro. Porque ele sabe a mudança e a tranquilidade que ele viveu durante esses anos depois que eu me converti. Né? A vida dele era uma vida conturbada por causa de correr atrás de filho, em delegacia, Santa Casa, ele já foi atrás de mim em vários lugares assim. E depois que eu me converti, nunca mais meu pai precisou passar por isso. Minha mãe. Então eu acho que você precisa ponderar, parar, analisar e ver que seu erro ele pode ser o mais grave que foi, a sua tristeza pode ser a maior que foi, mas ainda você tem condições de voltar, porque a partir do momento que você sente vontade de voltar, isso daí já é uma graça, já uma chama da graça queimando o seu coração.
É um indicativo de que você tem força para voltar. E nossa última pergunta gostaria de saber do José um conselho de como lidar com o liderado desobediente, para eu, como líder, não perder a minha graça. Isso aí já é um líder, né? Já é um líder. Então, você tem que entender que antes de ser seu liderado, ele é seu irmão em Cristo, Jesus. E a mesma graça te alcançou, está alcançando, está disponível, está na vida dele. Quem nunca quis, irmão, pegar um liderado, amarrá-lo pelas mãos, pelos pés, né, longe dos irmãos, um pedaço de madeira e dar um couro onde não fica a marca, na sola do pé, na cabeça, no couro cabeludo que ninguém vê. Mas você precisa, cada pessoa tem uma estratégia. Com uns você consegue falar diretamente, com outros você já não pode, você tem que pisar mais tranquilo. Mas um conselho meu que eu aprendi muito com os meus pastores da Como Me Converti e com a minha pastora, que você precisa ser verdadeiro. Você não pode esconder nem dar rodeios na situação. Você precisa de um jeito ou de outro e de encontro à situação, ver o problema e discutir o problema. Tudo é resolvido. E ainda que a pessoa não aceite, opiniões são opiniões, né? E que você seja a pessoa mais amável, mas ao mesmo tempo a pessoa mais verdadeira. Porque liderado, desobediente sempre vai existir. E se não tem no seu grupo, alguma coisa está errada. Porque precisa ter, para você crescer, para mim crescer, para nós crescermos. Se nós não somos confrontados, nós não crescemos. Então, tenha paciência, ore ao Senhor, peça a graça do Senhor sobre a vida dele e bola para frente. Você não vai perder a graça por causa disso, pelo contrário, a tendência é você crescer. Essa parte vai estar em cinza. José, a gente quer agradecer a sua participação aqui. A gente ficou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Espero que o tema tenha sido confortável para você conversar. Eu creio que foi muito bom, foi muito produtivo, na minha opinião. Eu creio que as pessoas que estão assistindo, elas mudam a percepção do que elas pensavam. Creio que também seja um divisor de águas na vida de quem está assistindo a gente. E para concluir o nosso tema, então fica: a graça de Deus nos ensina que nossas falhas não nos definem. Deus sempre oferece um novo começo para aqueles que se arrependem e confiam nele. Gente, muito obrigada você que assistiu até aqui. Se você gostou, curte. Se você gostou, comente. Se você não gostou, comente o que você não gostou. E compartilhe com todo mundo que você sentir que precisa ouvir isso. Muito obrigada, José. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Quer falar alguma coisa? Não, para mim foi uma experiência nova, né? Gostei. Eu pensei que ia ser mais bombardeado. Porque a graça, se a gente passar vários dias aqui conversando sobre ela, vai ter muito assunto. Mas a graça é algo muito importante, não pode se perder. Perca tudo, menos a graça. Que a graça ainda é o ponto-chave de resgate, você voltar a ter tudo que você tinha. Né? Então, mantenha-se na graça. Se você não tem uma referência, procure um líder, né? Procure alguém físico. Pare de procurar pessoas que te inspiram na internet, em canais de YouTube, que essas pessoas, como foi dito aqui, elas querem só falar o que você quer ouvir. Mas o Senhor não quer falar o que você quer ouvir, Ele quer falar o que você precisa. E para isso tem que ter alguém físico, alguém que você tem que caminhar com Ele. Então, pega essa linha, pega alguém, fala: vou andar com você, que eu quero viver a graça que você vive, e ainda que nós venhamos falharemos juntos, mas recuperaremos a graça juntos, em nome de Jesus. E eu quero encerrar esse podcast fazendo uma pergunta para você. Você já experimentou a graça de Deus de uma forma transformadora? Conta pra gente aí nos comentários e não perca os próximos episódios. Deus abençoe e até a próxima.